Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da alegria do céu, voz fiel do Altíssimo, venho diante de ti com o coração aberto, desejando aprender a escutar mais profundamente a palavra de Deus e a acolher em minha vida o anúncio da verdadeira alegria que não passa. Tu que foste escolhido para levar a Maria a mais bela notícia já proclamada, tu que disseste à jovem de Nazaré para se alegrar porque havia encontrado graça diante do Senhor, tu que trouxeste esperança a Zacarias quando anunciou o nascimento de João, vem também falar ao meu coração e anunciar-me novamente que Deus não esquece de seus filhos, que Ele permanece fiel às suas promessas, que sua palavra é vida e luz para todos os que confiam. Sei, São Gabriel, que muitas vezes me deixo dominar pelas preocupações. Sei que em meu dia a dia tantas vozes disputam espaço em meus pensamentos. Sei que tantas notícias ruins chegam a meus ouvidos, roubando a esperança, semeando medo, espalhando tristeza. Mas hoje quero silenciar tudo o que me distrai e pedir que tu sejas a voz que ecoa dentro de mim, que tu sejas a trombeta suave que desperta minha fé, que tu sejas o arauto da boa nova que reacende minha confiança. São Gabriel, ajuda-me a compreender que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas, mas nasce da certeza de que o Senhor está comigo. Quantas vezes procurei felicidade em coisas passageiras? Quantas vezes me apoiei em promessas humanas que se desmancharam? Quantas vezes busquei segurança onde não havia firmeza? Hoje quero aprender contigo a escutar a palavra de Deus como Maria escutou, com atenção, com simplicidade, com humildade, com prontidão. Quero aprender a dizer meu sim sem reservas, mesmo quando não entendo tudo, mesmo quando o futuro me parece incerto. Quero acreditar que Deus cumpre suas promessas no tempo certo e que sua fidelidade nunca falha. São Gabriel, proclama sobre mim as mesmas palavras que disseste à mãe do Senhor. Alegra-te, o Senhor está contigo. Que essa frase ecoe em minha alma cada vez que a tristeza quiser me dominar, que essa certeza me acompanhe em cada decisão, que essa promessa seja meu abrigo em cada dificuldade. Quero também pedir, São Gabriel, que me ensines a distinguir a voz de Deus em meio a tantas vozes que me cercam. Ensina-me a escutar a palavra que vem do alto e a rejeitar as mentiras que tentam me afastar da verdade. Ensina-me a acolher a mensagem que dá vida e a não dar espaço às vozes que me trazem desânimo ou desconfiança. Quantas vezes me deixo levar por pensamentos de derrota? Quantas vezes escuto palavras de desânimo? Quantas vezes dou ouvidos ao medo? Que tua presença seja para mim como clarim de luz que rasga a escuridão, que tua mensagem seja como chama acesa em meu coração. Anuncia sobre mim a alegria que não se apaga. Anuncia sobre mim a esperança que não falha. Anuncia sobre mim a paz que o mundo não pode oferecer. São Gabriel, quero também aprender a ser como tu, alguém que leva a boa notícia aos outros. Quantas vezes, em vez de semear esperança, espalhei palavras de desânimo? Quantas vezes, em vez de ser portador de vida, fui instrumento de impaciência? Mas hoje quero pedir tua intercessão para que eu seja também mensageiro da alegria de Deus. Que minhas palavras sejam sempre de encorajamento, que meus gestos sejam sempre de amor, que minha presença seja sempre sinal de esperança, que eu leve boas notícias aos que estão cansados, que eu leve palavras de vida aos que estão abatidos, que eu leve sinais de luz aos que caminham em escuridão, que minha vida seja anúncio vivo da presença de Deus, que minhas atitudes proclamem a bondade do Senhor, que meu testemunho desperte a fé dos que perderam a confiança. E finalmente, São Gabriel, quero pedir que anuncies sobre minha família a mesma alegria que proclamaste a Maria, que em nosso lar não faltem motivos para agradecer, que em nossa casa a palavra de Deus seja sempre bem-vinda,
Que em nossas conversas a esperança seja sempre lembrada. Onde houver tristeza, anuncia alegria. Onde houver divisão, anuncia reconciliação. Onde houver silêncio pesado, anuncia paz. Que nossa família saiba escutar a voz de Deus, mesmo quando o mundo grita o contrário. Que tenhamos coragem de obedecer mesmo quando não compreendemos totalmente. Que tenhamos fé para acreditar que o Senhor é fiel e cumpre suas promessas. Que tu, São Gabriel, sejas presença constante em nossa vida, lembrando-nos sempre de que não estamos sozinhos e de que a verdadeira alegria é saber que Deus caminha conosco. Amém. São Gabriel Arcanjo, voz que proclama a fidelidade do Altíssimo, continuo a elevar minha súplica, pedindo que não apenas eu, mas todos aqueles que amo, aprendam a viver dessa alegria que nasce da presença de Deus. Quantas vezes nos deixamos abater por notícias ruins? Quantas vezes a rotina pesada nos esgota? Quantas vezes o coração se acostuma a carregar preocupações como se fossem parte natural da vida? Mas tu, São Gabriel, me recordas que o anúncio do céu sempre rompe o peso da terra, que a mensagem de Deus sempre vence o barulho do mundo, que a alegria do Senhor é mais forte que qualquer tristeza. Por isso, proclama também sobre minha casa a promessa de que o Altíssimo jamais abandona os seus filhos, que teu anúncio seja como música que se espalha pelos cômodos, como perfume que enche o ar, como luz que invade todas as sombras. São Gabriel, quero aprender a ter um coração dócil como o de Maria, que ao escutar tuas palavras não se fechou no medo, mas abriu-se em confiança. Ensina-me a não duvidar do que Deus me pede, ensina-me a não resistir à sua vontade, ensina-me a dizer sim mesmo quando não entendo tudo. Quantas vezes me sinto paralisado diante das incertezas, quantas vezes penso que não sou capaz, quantas vezes deixo de obedecer por achar que não tenho forças. Mas se Maria, jovem simples de Nazaré, foi capaz de acolher o anúncio e confiar no impossível, também eu posso, pela graça de Deus, acreditar que Ele é fiel e que sua palavra não falha. Dá-me coragem para responder com generosidade. Dá-me humildade para confiar sem reservas. Dá-me fé para caminhar mesmo quando não vejo o próximo passo. São Gabriel, mensageiro da alegria, anuncia também sobre meus relacionamentos a boa nova que reconstrói. Quantas vezes as amizades se desgastam pela falta de atenção? Quantas vezes os laços de família se enfraquecem pela falta de diálogo? Quantas vezes deixamos que o orgulho nos afaste uns dos outros? Mas tu podes anunciar reconciliação onde houve divisão. Tu podes proclamar paz onde houve conflito. Tu podes semear perdão onde houve ferida. Que tua voz alcance cada coração endurecido. Que tua mensagem desperte cada consciência adormecida. Que tua presença inspire cada gesto de reconciliação. Que a alegria do Evangelho não fique presa apenas dentro de mim, mas que se espalhe por meio de minhas atitudes, alcançando todos que caminham ao meu lado. São Gabriel, ajuda-me a ser vigilante para não me deixar enganar pelas falsas alegrias que o mundo oferece. Quantas vezes sou tentado a acreditar que a felicidade está apenas nas conquistas materiais? Quantas vezes penso que a alegria depende de aplausos ou reconhecimento? Quantas vezes corro atrás de promessas que não se cumprem? Ensina-me a distinguir entre alegria passageira e verdadeira felicidade. Que eu saiba buscar sempre aquilo que permanece. Que eu valorize mais as coisas do espírito do que as aparências. Que eu entenda que a maior alegria é sentir-me amado por Deus e viver segundo sua vontade. Quando eu me distrair com ilusões, chama-me de volta ao essencial. Quando eu me perder em caminhos vazios, anuncia novamente em meu coração que a graça de Deus é suficiente. E quando vierem as dificuldades, São Gabriel, não permitas que eu esqueça o anúncio do céu. Quando a doença ameaçar, lembra-me que a esperança é mais forte. Quando o desânimo pesar, lembra-me que o Senhor caminha comigo. Quando a escuridão parecer dominar, lembra-me que a luz sempre vence.
Que eu nunca me esqueça de que o mesmo Deus que cumpriu suas promessas no passado continua fiel no presente e permanecerá fiel no futuro. Ajuda-me a proclamar isso com minha vida, para que eu mesmo seja testemunho vivo da alegria que não passa. São Gabriel proclama também boas novas sobre minha fé. Quantas vezes ela parece pequena, quantas vezes ela se abala diante das provações, quantas vezes me sinto frágil para acreditar. Mas tu podes anunciar em mim o renovo. Tu podes reacender a chama da confiança. Tu podes despertar em mim a coragem de seguir em frente. Que cada vez que escuto a palavra de Deus, eu não a receba como uma mensagem qualquer, mas como voz viva que fala diretamente ao meu coração. Que eu aprenda a meditar, a guardar e a viver cada palavra que vem do Senhor. Que eu seja não apenas ouvinte, mas praticante, não apenas conhecedor, mas testemunha. São Gabriel, mensageiro da alegria, guarda-me para que eu nunca esqueça que a maior notícia já proclamada é que Deus nos ama e está conosco. Que essa certeza seja meu consolo em todas as horas. Que essa promessa seja meu refúgio em todas as tempestades. Que essa verdade seja minha força em todas as batalhas. E assim, protegido e guiado por tua presença, poderei caminhar com confiança, sabendo que o céu jamais abandona os que confiam no Senhor. Amém. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da esperança eterna, neste momento coloco diante de ti todos os meus sentimentos, porque sei que muitas vezes me deixo dominar pela tristeza e pelo peso das preocupações. Tu que és portador da alegria que vem de Deus, ajuda-me a perceber que mesmo no meio das dificuldades ainda existe motivo para me alegrar, porque o Senhor não me abandona. Ensina-me a cultivar uma alegria serena, não feita de risos superficiais, mas de paz profunda que nasce da confiança em Deus. Quantas vezes meu coração se fecha para a esperança? Quantas vezes deixo que os problemas me tornem alguém duro e sem entusiasmo? Quantas vezes me esqueço de olhar para o bem que ainda existe ao meu redor? Mas tu, São Gabriel, podes renovar em mim essa capacidade de enxergar a beleza escondida nos detalhes, de agradecer pelas pequenas vitórias, de perceber a presença do Senhor mesmo nas horas silenciosas. São Gabriel, quero pedir-te também que leves essa alegria a todos aqueles que caminham comigo. Anuncia sobre minha família a boa nova do céu, para que não vivamos apenas presos às obrigações do dia a dia, mas que saibamos celebrar juntos a presença de Deus em nossa história. Anuncia sobre meus amigos a esperança que renova, para que nossas conversas sejam sempre fonte de encorajamento e não de pessimismo. Anuncia sobre minha comunidade a alegria do Evangelho, para que nunca percamos de vista que a missão de cada um de nós é irradiar luz num mundo que tantas vezes se fecha na escuridão. Que todos aqueles que convivem comigo recebam, através de mim, um pouco dessa mesma boa notícia que um dia proclamaste a Maria. Alegra-te, porque o Senhor está contigo. Quantas vezes, São Gabriel, me sinto pequeno diante das responsabilidades que tenho. Quantas vezes penso que não serei capaz. Quantas vezes me vejo inseguro diante das escolhas que preciso fazer. Mas tu me recordas que Maria também se perguntou como seria possível o que lhe anunciavas, e mesmo assim confiou na palavra do Altíssimo. Ensina-me a confiar, mesmo quando a lógica humana não explica, mesmo quando os recursos parecem poucos, mesmo quando o caminho se mostra difícil. Dá-me coragem de acreditar que para Deus nada é impossível. Dá-me coragem de dizer sim. Dá-me coragem de permanecer firme. São Gabriel, mensageiro da escuta, ajuda-me a ter ouvidos atentos à palavra de Deus. Quantas vezes ouço, mas não guardo. Quantas vezes conheço, mas não vivo. Quantas vezes sei, mas não confio. Quero aprender a ser como Maria, que escutava e guardava tudo em seu coração. Quero meditar a palavra. Quero deixá-la transformar meus pensamentos. Quero que ela seja lâmpada para meus passos. Não permitas que eu viva distraído. Não permitas que eu deixe a semente se perder.
Não permitas que eu trate a palavra de Deus como apenas mais uma entre tantas. Que eu saiba calar para escutar. Que eu saiba silenciar para ouvir. Que eu saiba acolher sem reservas aquilo que o Senhor deseja me dizer. São Gabriel, quero pedir-te também que guardes meus olhos e minha boca, para que minhas atitudes estejam sempre em sintonia com aquilo que escuto de Deus. Que meus olhos sejam capazes de enxergar além das aparências. Que eu consiga ver o próximo com compaixão e não com julgamento. Que eu perceba nas pessoas a imagem de Deus e não apenas seus defeitos. Que minha boca seja instrumento de bênção. Que minhas palavras edifiquem, consolem, encorajem. Que eu não me perca em reclamações, que eu não me desgaste em críticas, que eu não use minha voz para ferir, mas para anunciar vida. Assim, serei reflexo do mesmo anúncio que um dia proclamaste, portador de alegria, portador de esperança, portador de luz. E quando minha fé for provada, São Gabriel, permanece comigo. Quando o silêncio de Deus me parecer pesado, lembra-me que Ele sempre fala no tempo certo. Quando as respostas demorarem a chegar, lembra-me que a promessa não falha. Quando eu duvidar, lembra-me que a alegria do Senhor é mais forte que qualquer medo. Que eu nunca me esqueça de que a palavra do céu sempre se cumpre. Que eu nunca duvide de que o Senhor permanece fiel. Que eu nunca perca a confiança de que sua misericórdia é eterna. São Gabriel, mensageiro da alegria, sela em meu coração a certeza de que o Altíssimo continua agindo. Que minha vida seja testemunho de esperança, que minhas atitudes sejam anúncio de fé, que meu caminho seja reflexo da presença de Deus. E assim, caminhando ao teu lado, terei forças para enfrentar cada dia com serenidade, terei coragem para dizer sim às promessas de Deus e terei confiança para esperar o cumprimento de sua palavra. Amém. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, ao continuar esta oração, sinto que meu coração se abre ainda mais para acolher a graça do anúncio divino que trazes. Quero viver todos os dias da minha vida com essa consciência de que não estou sozinho, de que existe uma palavra do céu sempre sendo proclamada sobre mim, de que existe uma alegria que não se apaga porque não depende das circunstâncias, mas da fidelidade eterna de Deus. Quantas vezes me deixo arrastar pelo pessimismo? Quantas vezes permito que o desânimo dite minhas atitudes? Quantas vezes me esqueço de que o Senhor permanece fiel mesmo quando tudo parece desabar? Mas tu, São Gabriel, com tua presença luminosa e tua voz clara, me recordas que a promessa de Deus nunca falha, que sua palavra é viva e eficaz, que sua alegria é força para quem nela confia. Por isso, não deixes que eu me conforme com a tristeza. Não deixes que eu me acostume com a falta de esperança. Não deixes que eu viva como se estivesse abandonado. Que cada amanhecer seja para mim lembrança de que o Senhor ainda tem planos, de que Ele continua cuidando de mim, de que sua palavra continua ecoando no silêncio da minha vida. São Gabriel, quero pedir-te que ajudes também aqueles que não conseguem mais acreditar. Quantas pessoas vivem cercadas de dúvidas? Quantas perderam a fé por causa das decepções? Quantas se fecharam para Deus porque sentiram que não foram atendidas? Visita esses corações, anuncia a eles que o Senhor não os esqueceu, proclama que ainda há esperança, revela que a promessa continua de pé. Que tua voz desperte a fé adormecida, que tua mensagem reacenda a chama quase apagada, que tua presença seja sinal de que o céu ainda fala. Ajuda-nos a compreender que Deus age muitas vezes em silêncio, mas nunca deixa de agir, que Ele cumpre suas promessas no tempo certo, que Ele é sempre fiel. São Gabriel, mensageiro da alegria, olha também para aqueles que se acostumaram a viver sem entusiasmo. Quantos seguem a vida como se fosse apenas obrigação? Quantos caminham sem brilho nos olhos? Quantos perderam a capacidade de sonhar? Anuncia a esses corações que ainda é possível recomeçar,
Proclama que ainda existem novos caminhos. Mostra que o Altíssimo sempre prepara algo maior. Que ninguém viva como se a vida fosse peso. Que ninguém caminhe como se não houvesse sentido. Que ninguém esqueça que o Senhor é fonte inesgotável de alegria. Ajuda-nos a redescobrir a beleza da vida, a valorizar os pequenos detalhes, a agradecer por cada instante. Que a alegria não seja apenas sentimento passageiro, mas certeza que sustenta, certeza que guia, certeza que fortalece. São Gabriel, ajuda-me também a transformar minhas palavras em anúncio de esperança. Que eu não me limite a falar das dificuldades, mas que minhas conversas sejam sempre oportunidade de semear fé. Que eu saiba consolar os que estão tristes, encorajar os que estão cansados, fortalecer os que estão inseguros. Que minhas palavras sejam reflexo da voz de Deus, que meu testemunho seja luz no meio da escuridão, que minha vida seja anúncio silencioso da presença do Senhor. Tu que foste escolhido para anunciar a Maria a chegada do Salvador, ensina-me a ser também portador de boas novas. Que em meu lar, no meu trabalho, entre meus amigos, eu seja instrumento do anúncio da alegria de Deus. E quando as provações se prolongarem, São Gabriel, quando a espera parecer infinita, quando a oração parecer não ter resposta, fica ao meu lado. Lembra-me que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Lembra-me que a demora não é abandono, mas tempo de amadurecimento. Lembra-me que cada lágrima rega sementes de esperança que florescerão no tempo certo. Que eu nunca deixe de confiar. Que eu nunca desista de esperar. Que eu nunca perca a fé de que o Altíssimo cumpre o que promete. São Gabriel, mensageiro da palavra de Deus, ajuda-me a permanecer sempre em escuta. Que eu aprenda a silenciar diante do barulho do mundo. Que eu saiba criar espaço interior para ouvir a voz do céu. Que eu reconheça os sinais discretos da presença de Deus no meu dia a dia. Que eu não me perca em distrações. Que eu não desperdice o tempo com o que não edifica. Que eu não feche meu coração para o que o Senhor deseja me dizer. Ensina-me a escutar com paciência, a guardar com amor, a viver com fidelidade. Que tua intercessão me faça sempre atento, sempre aberto, sempre disponível. E assim, São Gabriel, seguindo teu exemplo de mensageiro fiel, quero ser também testemunha da alegria que não passa. Quero que minha vida seja reflexo da esperança que anuncio. Quero que minhas atitudes proclamem a bondade de Deus. Quero que meu coração seja espaço onde a palavra do Altíssimo encontra morada. E ao final de cada dia, mesmo diante das lutas, quero poder repetir: alegra-te, o Senhor está contigo. Amém. São Gabriel Arcanjo, em ti encontro a lembrança constante de que a palavra de Deus é sempre boa notícia. Ao longo da minha vida, tantas vezes, escutei mensagens de medo, tantas vezes ouvi palavras que me desencorajaram, tantas vezes permiti que a negatividade ocupasse espaço dentro de mim. Mas tu me recordas que a verdadeira voz que devo escutar é a voz do céu. Que a palavra que realmente importa é a do Senhor. Que o anúncio mais forte é sempre aquele que proclama vida. Por isso, venho pedir-te, ajuda-me a cultivar um coração que escuta com fé e guarda com amor. Que eu não seja alguém que apenas ouve superficialmente, mas que eu seja terra boa, onde a semente da palavra pode germinar e dar frutos. Que cada vez que a palavra de Deus chegar a mim, ela encontre espaço para transformar minha mente, renovar meu coração, fortalecer minha fé. São Gabriel, mensageiro da alegria, ajuda-me também a compreender que anunciar boas novas não é apenas tarefa dos grandes profetas, mas missão de cada cristão. Que eu entenda que assim como tu foste escolhido para levar uma mensagem única à Virgem Maria, eu também sou chamado a levar esperança às pessoas que encontro todos os dias. Que minhas atitudes sejam pequenas sementes do Evangelho, que meus gestos sejam reflexo da bondade do Altíssimo,
Que meu sorriso seja sinal de que a alegria de Deus habita em mim. Quantas vezes, sem perceber, posso mudar o dia de alguém apenas com uma palavra de encorajamento, com um olhar de carinho, com uma atitude de compreensão. Ajuda-me a estar atento a essas oportunidades. Ajuda-me a ser presença de Deus, onde Ele me coloca. Ajuda-me a ser fiel no anúncio do amor, mesmo em gestos simples. São Gabriel, quantas vezes percebo que o mundo prefere espalhar más notícias, que os corações se alimentam de tragédias, que muitos parecem encontrar prazer em divulgar o que causa medo. Mas tu me recordas que a missão dos filhos de Deus é diferente. Não estamos aqui para alimentar a escuridão, mas para proclamar a luz. Não estamos aqui para multiplicar o medo, mas para espalhar confiança. Não estamos aqui para repetir o desespero, mas para anunciar a esperança. Dá-me coragem de ser contracorrente, de não me deixar levar pela onda de negatividade, de escolher sempre proclamar a boa nova mesmo quando tudo parece difícil. Que minhas palavras sejam bálsamo e não veneno, que meus gestos sejam sinais de vida e não de destruição, que minha voz seja sempre eco da tua, proclamando que Deus é fiel e que sua alegria é nossa força. São Gabriel, quero também pedir que ajudes minha família a viver como Maria viveu, em constante escuta e em prontidão para obedecer. Que nossas conversas sejam sempre regadas de esperança, que nossas decisões estejam sempre baseadas na palavra de Deus, que nossas atitudes proclamem sempre que acreditamos em sua fidelidade. Onde houver cansaço, anuncia força. Onde houver dúvida, anuncia clareza. Onde houver medo, anuncia confiança. Que o anúncio do céu seja sempre mais forte do que os ruídos da terra em nossa casa. Que a palavra de Deus seja sempre mais firme do que as opiniões humanas. Que a alegria do Senhor seja sempre mais constante do que as circunstâncias passageiras. E quando eu sentir que minha fé vacila, São Gabriel, permanece comigo. Quando me esquecer das promessas, lembra-me do que o Altíssimo já realizou. Quando a tristeza me prender, lembra-me de que a alegria já foi anunciada. Quando o silêncio me assustar, lembra-me de que Deus fala também no oculto e no tempo certo. Que eu nunca esqueça que a verdadeira alegria já foi proclamada. Que eu nunca esqueça que o anúncio do céu é eterno. Que eu nunca esqueça que a palavra de Deus jamais volta vazia. São Gabriel, mensageiro do Altíssimo, ajuda-me a ser vigilante para não deixar que a pressa e a rotina me roubem a oportunidade de escutar. Quantas vezes vivo correndo? Quantas vezes me distraio com preocupações? Quantas vezes me afasto do essencial? Ensina-me a parar. Ensina-me a silenciar. Ensina-me a escutar. Que a cada dia eu consiga reservar tempo para ouvir a palavra de Deus, para meditar sobre ela, para deixar que ela modele meu coração. Que minha vida seja sempre resposta ao anúncio divino. Que meu coração seja sempre morada para a alegria do Senhor. Que minha alma seja sempre espaço aberto para acolher a vontade do Altíssimo. E assim, São Gabriel, permanecendo sob tua intercessão, quero aprender a viver cada dia com serenidade. Quero acordar com a certeza de que Deus fala comigo. Quero caminhar com a confiança de que sua promessa me sustenta. Quero descansar com a paz de quem sabe que não está só. Que tua presença me acompanhe em todos os instantes. Que tua voz ressoe sempre em minha consciência. Que tua mensagem se torne vida em minha vida. Amém. São Gabriel, arcanjo, mensageiro da glória de Deus. Ao chegar ao fim desta oração, compreendo que a alegria que proclamas não é apenas palavra dita, mas presença viva que transforma. Não é emoção passageira, mas certeza que se firma no coração daquele que acredita. Por isso, quero pedir-te que seles em mim e em todos os que amo essa graça de viver sustentados pela palavra do Altíssimo. Que nunca nos falte a coragem de escutar, que nunca nos falte a humildade de acolher, que nunca nos falte a generosidade de obedecer. Quero que tua mensagem seja como uma marca gravada em minha alma,
lembrando-me sempre de que o Senhor está comigo, de que sua promessa é fiel, de que sua alegria é minha força. São Gabriel, consagro-te minha voz, para que ela seja sempre usada para proclamar esperança. Que eu nunca me perca em palavras vazias, que eu nunca use minha boca para ferir, que eu nunca desperdice a oportunidade de anunciar o bem. Consagro-te meus ouvidos, para que estejam sempre abertos à palavra de Deus, para que saibam distinguir entre o que vem do céu e o que apenas confunde, para que se acostumem a ouvir com atenção a voz do Altíssimo. Consagro-te meus olhos, para que saibam ver os sinais de Deus em cada detalhe, para que percebam sua presença mesmo no ordinário, para que enxerguem beleza onde o mundo só vê rotina. Consagro-te minhas mãos, para que sejam sempre instrumentos de consolo, de serviço e de amor. Consagro-te meus passos, para que me levem sempre na direção da vontade do Senhor. São Gabriel, mensageiro do céu, olha também para os momentos em que me sinto fraco. Quando a dúvida quiser dominar, lembra-me que a palavra de Deus é segura. Quando a tristeza quiser pesar, lembra-me que a alegria do Senhor já foi anunciada. Quando o medo quiser prender meus passos, lembra-me que nada pode impedir o cumprimento da promessa divina. Que em cada situação difícil eu seja capaz de recordar teu anúncio a Maria e deixar que essa mesma frase ressoe em mim. Alegra-te, o Senhor está contigo. Que eu nunca esqueça que essa é a maior verdade da minha vida. Que essa é a base da minha fé. Que essa é a fonte da minha esperança. Quero pedir-te também, São Gabriel, que leves essa mesma alegria aos que estão mais distantes de Deus. Quantos vivem como se não houvesse esperança? Quantos caminham como se não houvesse futuro? Quantos acreditam que o céu permanece em silêncio? Proclama a eles que Deus ainda fala, anuncia que Ele ainda age, mostra que Ele ainda cuida. Que tua presença seja sinal de renovo, que tua voz seja anúncio de esperança, que tua luz seja caminho para que retornem à fé. Que todos experimentem essa certeza de que a vida tem sentido porque o Senhor está presente, de que a dor pode ser vencida porque a graça é maior, de que a morte não tem a última palavra porque a vida eterna já foi prometida. São Gabriel, mensageiro da alegria, permanece sempre comigo. Guarda-me em cada passo, acompanha-me em cada decisão, inspira-me em cada palavra. Que minha vida seja reflexo da mensagem que um dia levaste a Nazaré. Que meu coração seja morada da mesma alegria que proclamaste à Virgem Maria. Que meu testemunho seja eco da boa notícia que transformou o mundo. Que eu viva todos os dias consciente de que Deus fala, de que Deus age, de que Deus permanece. E ao concluir esta oração, proclamo com toda a força do meu coração: bendito seja o Senhor que envia seus anjos como mensageiros de sua bondade. Bendito seja o Altíssimo que não deixa seus filhos sem direção. Bendito seja o Deus fiel que cumpre cada uma de suas promessas. São Gabriel Arcanjo, anuncia sempre sobre mim e sobre minha família a alegria que não passa e a palavra que salva. E que em cada instante da minha vida eu possa repetir com confiança: alegra-te, o Senhor está contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.